Eu acho que se eu fosse fazer parte de um dos times de vôlei, eu ficaria na dúvida entre das divas e divos e entre dos estrupiados, eu não lembro. Porque eu verdadeiramente transito muito bem nos dois. É vocação, ser divo e estrupiado ao mesmo tempo, né? Então, acho que eu jogaria de manhã num e à tarde no outro, assim, só para poder trabalhar comigo mesmo. Rogério, qual é o time que você entraria, assim, só para eu saber? Estrupiado. Divo, deixa para você. Isaías, cadê o Isaías? E você? Ia ser juiz, né? Legal. Uma palavra sobre a CRU. Nós temos uma das missionárias da CRU, ela frequenta a nossa igreja, chama Madaí Tristã. E esse trabalho com estudantes universitários, eu tenho para mim que é uma das principais ferramentas de transformação da nossa sociedade. E eu creio que se nós podemos servir ao mundo, uma das melhores maneiras de nós servirmos hoje de forma estratégica é invadirmos as escolas e as universidades. Nós estamos colhendo fruto de um marxismo cultural que entrou nas escolas e universidades, a gente não percebeu, foi de forma subversiva. Quando nós abrimos os olhos, eles já estavam aí, já ganhou o coração de um monte de gente. Então, a estratégia é fazer a mesma coisa. Então, vibro com o fato de vocês estarem abrindo a igreja durante a semana para alcançar ou oferecer um espaço para que esses alunos possam ser acolhidos aqui, com um Wi-Fi de graça, um café de graça e, na verdade, a graça os alcançando, né? Então, incentivo muito isso, porque para mim é estratégico. Nós termos alunos, nós temos coordenadores, diretores, professores, enfim, gente que está entrando nas faculdades, nas universidades e nas escolas, trazendo a mensagem do nosso Rei Jesus, porque essa é uma geração que carece e, digo mais, eles estão procurando. Então, que nós sejamos de fato efetivos nessa história, né? Sexta-feira a gente falou sobre o amar a Deus. Ontem nós falamos sobre amar o próximo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o servir ao mundo e quero olhar em cima do texto de 2 Timóteo 2, a partir do verso 3, a partir do verso 10, 3:10. Timóteo 3, verso 10, e a gente vai ler até o 11. Paulo diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse último versículo, ele é um versículo interessante, né? Porque você não vai achar esse versículo nas caixinhas de promessa. Quando você abre aquela tua caixinha de promessa, você só vai ter coisa boa, né? Promessa de que você vai vencer, de que você vai estourar, de que você vai conquistar, de que você vai fazer, de que você vai ficar bonito, de que sua sogra Jesus vai chamar e assim por diante. Só as promessas boas, só coisa boa. Mas você nunca vai tirar essa promessa. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso é promessa. Se nós queremos viver piedosamente, nós temos que ter na cabeça de que seremos perseguidos. Ou seja, não é fácil ser cristão. Ok. Ele começa com uma recomendação de Paulo a Timóteo. O contexto dessa carta ele é fundamental. Paulo está no fim da vida dele, sabendo que os dias deles estão contados.
ele já fez tudo o que tinha que fazer, ele tem a consciência plena de que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé e que ele completou a corrida. Portanto, ele sabe que está sendo oferecido como oferta de libação ou oferta de bebida. E essa questão de oferta de bebida é um negócio muito interessante. Por quê? Quando é que essa oferta era feita? Ela era feita ao término do sacrifício. Então você ia lá e sacrificava o cordeiro, sacrificava no altar, você queimava o cordeiro, as gorduras deles e as melhores partes no altar, e após isso ele era então a oferta de bebida, que era ou azeite ou vinho ou os dois, era derramado sobre o altar, e ele servia como, vamos fazer a limpeza da chapa que estava quente, fruto desse sacrifício, e ele faz aquela limpeza, e o cheiro do vinho com azeite sendo queimado ali era um aroma agradável, né? Interessante que o que Paulo está dizendo eu estou sendo ofertado como uma oferta de bebida, de libação. Essa oferta que vem depois do sacrifício e que representa esse aroma gostoso. Em outras palavras, ele está dizendo, o sacrifício de Cristo foi algo que para mim valeu. E valeu de tal forma que agora eu também estou sendo ofertado como um sacrifício, mas um sacrifício agora que o aroma confirma que aquele sacrifício valeu sobre mim e para mim. Então é uma alegoria que ele faz em relação ao que ele está sendo ofertado, que traz para nós um contexto e um conteúdo bem bacana, né? Um significado para a vida de Paulo. Ele viveu de tal forma que ele foi ofertado como algo, a vida dele terminou como uma oferta que de fato agradou ao Senhor, porque a oferta e o sacrifício de Cristo tiveram significado e valor na vida do próprio Paulo. Então ele, com isso na mente, ele está trazendo para Timóteo algumas recordações. Então são as últimas palavras de Paulo, e ele resolve escrever as suas últimas palavras para uma pessoa, o seu filho amado, aquele que continuaria o trabalho e as ações dele. Interessante que aqui não é uma carta de despedida, mas é uma carta de comissionamento, é uma carta de envio, uma carta de permanece nisso aí, continua nessa história toda. Paulo tem algumas preocupações, logo no capítulo 1, ele vem dizendo que ele dá graças a Deus a quem ele serve, com a consciência limpa, como serviram os antepassados dele, mas que ele se lembra em suas orações de Timóteo o tempo todo. E ele vibra porque ele viu a mesma fé que havia na avó e havia na mãe, essa fé foi vista em Timóteo. Uma fé que foi praticada de geração em geração na família dele, mas é uma fé que continua nele. E Paulo está dizendo, eu olho para você, Timóteo, e eu acho você um cara que está brilhando aí na caminhada com Deus. Agora, eu tenho algumas coisas que me preocupam. Não se envergonhe das minhas prisões. Pelo contrário, que a minha prisão sirva para você como um modelo, algo que está te impulsionando a continuar. Mas para isso, nós temos um problema hoje que nós enfrentamos algo sério, um inimigo sério. E esse inimigo sério não está fora da igreja, ele está dentro da igreja, que são os falsos profetas. E tanto Paulo, como João, como Pedro, eles têm uma luta certa e constante, entendendo que os falsos profetas eram, sem dúvida nenhuma, os piores inimigos para a igreja. E ele está dizendo, Timóteo, essa vai ser uma das principais ações que você vai ter que fazer, é identificar esses caras, jogar o holofote para o restante da igreja nesses caras, mas você também vai ter que fugir desses caras, porque não vale a pena gastar tempo com eles. Mas por quê? Porque o importante para você,
vai ser o Evangelho. Você retenha o Evangelho. Pega esse Evangelho que você ouviu de mim e traz para dentro de você, porque se você tiver esse Evangelho dentro de você, você consegue identificar esses falsos profetas, consegue confrontar os falsos profetas e consegue demover os falsos profetas. Então, traga para dentro de si esse Evangelho, retenha o Evangelho, guarde o Evangelho. E guardar o Evangelho, eu disse aqui na sexta-feira, é manter o Evangelho íntegro, intacto, inteiro, não deformá-lo. É como se existisse um projeto e você executar a obra integralmente de acordo com o projeto, não fugindo 1 centímetro, não fugindo na quantidade de ferro, de concreto, no espaço, não, eu vou executar integralmente este projeto. Então, eu vou guardar, eu vou manter o projeto íntegro. Então, eu vou manter o Evangelho inteiro, íntegro. E depois ele diz que nós temos que trazer esse projeto, esse Evangelho, apresentar esse Evangelho a algumas pessoas. Então, na construção de Paulo, nessa sua última carta que ele está trabalhando com um indivíduo, mas ele está preocupado com a igreja toda, com a continuidade do Evangelho, ele serviu aquela geração e agora existe alguém que precisa servir essa próxima geração que está vindo. Timóteo fez isso muito bem feito. Ele traz essas considerações iniciais, dizendo: a mesma fé que eu vi na sua mãe, na sua avó, eu vejo em você. Você trate o Evangelho como deve ser tratado de fato, você o retenha, você o guarde, você o comunique, você confronte aqueles que estão ensinando um outro evangelho no meio da nossa igreja, você mostre o que é o evangelho errado do que eles estão ensinando, mas ao mesmo tempo você apresente o evangelho certo e você não gaste tempo com eles, foge, distancia, sai fora desses caras. Agora, também quero te dar um alerta, Timóteo, e esse alerta eu vou fazer aquela alegoria de que há uma grande casa. Essa grande casa é a igreja. Dentro da igreja existem vasos que são saudáveis, vasos de prata e ouro, e existem vasos que não são saudáveis, são para desonra, vasos de prata, de madeira e de barro. Dentro da igreja, você vai ter pessoas que estão ali para honra e pessoas que estão ali para desonra. Saiba que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E os últimos dias são os dias que antecedem a volta de Cristo. Eles começaram com a subida de Cristo e eles terminam com a volta de Cristo. Esses são os últimos dias. Não quer dizer que é um privilégio de somente aqueles dias que estão antecedendo o retorno de Jesus Cristo, não. Esses últimos dias, eles começam quando Jesus Cristo sobe e eles terminam quando Jesus Cristo voltar. Que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E por que os tempos serão terríveis? Ele vai dizer que tem a ver com aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja, os vasos de honra estão sendo tripudiados pelos vasos de desonra. E ele vai dizer da qualidade da liderança da igreja, bem como da qualidade da própria igreja. Ele vai dizer: estes caras deturparam o evangelho. E por isso nós estamos enfrentando situações muito complicadas. E eu acho que essa palavra é extremamente atual. Ela é a realidade para mim e para você de forma absurda. Qualquer coisa tem sido pregada na internet e qualquer coisa tem sido aceita na internet. O evangelho hoje não é mais o evangelho que Paulo de fato trouxe para Timóteo
mas nós estamos vendo que o evangelho pregado nas redes sociais são evangelhos que, como o próprio Paulo alertou, faz parte daqueles que estão criando para si evangelhos que satisfaçam a si mesmo. Então, a marca de hoje em dia é que você abre as redes sociais e vocês vão ver pastores falando muito mais de si mesmos do que do próprio Jesus Cristo. Ou pastores atacando muito mais a outros pastores do que apontando o evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Você vai ver uma comunidade que seguem esses pastores que não sabem nada do evangelho. Não sabem descrever nem mesmo a sua própria salvação. Não sabem nem dizer porque são salvos, mas porque ouviram ali e gostaram, e o que foi pregado ali trouxe satisfação para o coração, então eu vou seguir esse cara como se esse cara fosse um profeta de Deus. E qualquer um que diga coisa contrária a ele, eu vou destruí-lo. Porque hoje em dia não existe um diálogo, a gente não consegue sentar na mesa e conversar. Ou você pensa como eu, ou eu vou te destruir. Ou você pensa como eu, ou eu vou te cancelar. Ou você pensa como eu, ou eu não vou fazer mais nada por você. E o que eu puder fazer para que você não exista mais, pelo menos nas redes sociais, eu farei. Esse é o mundo que a gente vive, o mundo evangélico. Pastores ganhando ascensão astronômicas, mas também caindo e sendo destruídos de forma intensa, gigantesca. E, em geral, o mesmo povo que colocou esses caras no altar é o mesmo povo que coloca esses caras na cruz. Porque o povo não sabe Bíblia. Vai muito mais pela identidade com o cara, e o cara fala o que eu gosto, e a partir do momento que ele falou algo contrário, ou ele viveu algo contrário, eu destruo os caras. E essa é a marca das igrejas hoje em dia. É a marca da nossa vivência hoje em dia, e é o que nós temos vivido nas redes sociais. E me entristece um pouco, porque hoje eu sou pastor de uma igreja onde eu não sou mais pastor daquela igreja sozinho. Junto comigo existe um número gigantesco de outros pastores que têm entrado na minha igreja e ensinado coisas que não têm a ver com o evangelho do Senhor. Então, para mim é difícil, porque eu chego para falar de um evangelho do qual o pessoal está criticando o meu evangelho, criticando dentro da própria igreja, porque tem escutado no mundo. Agora, uma das coisas que mais me entristece é que o pessoal me conhece, mas o pessoal não conhece os outros, só de internet. E ser pastor na internet, eu quero dizer que é muito fácil. Ser pastor na comunidade é que o bicho pega. Porque vocês me veem, porque vocês sabem como eu ajo, como eu reajo, porque vocês veem minha família, veem meus filhos, veem meu casamento. Aqui eu estou exposto. Nas redes sociais, não. Nas redes sociais, não. E é interessante como Paulo, ele traz esse conceito a essa questão do relacionamento. Timóteo, você está ouvindo muita coisa. E no teu meio tem muita gente falando o que não deve ser dito, porque não é o evangelho. Mas você tem uma base sólida. É a base que foi formada através da sua avó e da sua mãe. A base que foi formada através da nossa caminhada junto. Portanto,
permanece nessas coisas. E ele vai dizer mais tarde: fica nas sagradas letras, porque ela é capaz de te dar sabedoria para a salvação. Então permanece nas sagradas letras, na sã doutrina, no Evangelho de Cristo. E Paulo vem nesse contexto, no seu último momento de vida, trazer esse alerta para esse jovem. E ele chega aqui no capítulo 3, no verso 10, na minha opinião, dando o maior modelo de como é que nós podemos servir ao mundo. Num mundo onde o Evangelho está deformado, a liderança cristã evangélica, ela é deformada, e o povo evangélico também é deformado. E ele diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Timóteo, eu quero dizer um negócio para você. Você caminhou comigo no meio do mundo. Você esteve comigo em Antioquia, Icônio e Listra, além de muitos outros lugares. Você serviu comigo nessas cidades. Você esteve perto de mim quando nós estávamos envolvidos nestas cidades. Então eu quero recordá-lo o que é importante, e ele termina essa frase, ele começa uma despedida, ele põe um ponto final, e nós não temos mais conteúdo nenhum de Paulo, são as palavras finais dele. Mas você tem seguido de perto. Se o Evangelho chegou até nós, é porque Timóteo se manteve fiel ao Evangelho, que aquele amigo mais velho dele o instruiu e o capacitou. Qualquer serviço que uma igreja vai fazer, ela tem que focar isso. Nós vamos buscar a justiça e promover justiça, e a gente sabe que tem uma comunidade carente que nós precisamos socorrer. Sim, nós vamos fazer isso, porque isso é justiça, mas porque isso tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com uma outra coisa. Não tem a ver porque nós somos bonzinhos, porque queremos aliviar nossa consciência, porque nós entendemos que a igreja vai ganhar pontos se fizer isso, vai diminuir o IPTU que já não paga, e seja lá o que for, mas a gente... Não, é porque isso é o Evangelho. Agora, a principal serviço prestado por Paulo é um Evangelho passado, não de púlpito, e nem de ações comunitárias, mas o principal serviço de Paulo, e que tem que ser o principal serviço de uma igreja, é o Evangelho passado no discipulado do 1 a 1. Quando o cristão entende que ele existe para produzir outro cristão. Quando eu entendi que o reflexo da minha salvação é quando eu produzo outras pessoas, como o próprio Paulo dizia: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Muitas pessoas consideram isso uma palavra arrogante de Paulo, né? Por que Paulo está dizendo sejam meus imitadores? Pô, o cara arrogante. Na verdade, como um irmão mais velho, ele está dizendo: eu já trilhei esse caminho, portanto é mais fácil para você trilhar esse caminho, vendo quem já trilhou,
o modelo daquele que já passou. Portanto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu vou bater nessa tecla, eu acho que até o fim da minha vida, em todo lugar que eu estiver, dizendo o seguinte: você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado o próximo como reflexo do amor a Deus sobre todas as coisas? Você tem servido ao mundo? E servido ao mundo significa, aonde você está, você tem brilhado a Cristo de tal jeito que outras pessoas estão te seguindo, porque viram em você um modelo a ser seguido. Porque, gente, se isso não tem acontecido, tem algo errado no nosso cristianismo. A gente não entendeu esse evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja de judeu, grego, gentio, seja lá o que for. E o evangelho é algo que se vive, algo que sinto, e que quando eu estou dentro do meu trabalho, as pessoas sabem que tem algo diferente em mim, porque eu não sou igual ao mundo. Quando eu estou dentro da minha família, as pessoas sabem que há algo diferente em mim, porque eu não sou igual ao mundo. Porque quando eu estou dentro da academia, as pessoas sabem que eu sou diferente, porque eu não sou igual ao mundo. Quando eu estou na minha faculdade, o pessoal entende que eu sou diferente, porque eles veem em mim que eu não sou igual ao mundo, porque o evangelho me distancia do mundo, o evangelho me diferencia do mundo. O evangelho, ele me faz ser parecido com Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E como é que a gente serve ao mundo? No discipulado, no caminhar junto com pessoas, no entender que eu não vou para o meu trabalho para ganhar uma promoção, para conquistar um salário melhor, para bater as metas e ter uma participação de resultados maiores. Eu não vou para a minha faculdade para passar de ano e ter um diploma bacana, reconhecido inclusive pelos professores, porque assim vai me abrir portas. Eu não vou para a academia somente para levantar peso e o pessoal ver que eu estou me tornando cada vez mais esse bodybuilder, né? Eu estou indo para esses lugares porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, indo, aonde vocês estiverem, façam discípulos. Como é que a gente faz discípulo, gente? Como é que a gente serve ao mundo fazendo discípulo? Paulo diz: você tem seguido de perto. Não há discipulado sem que eu abra minha vida, escancare as portas da minha vida, para que as pessoas vejam como eu sou. Não há discipulado sem que eu pague o preço da minha individualidade, para agora ter alguém do meu lado, e essa pessoa vai seguir de perto. Seguir de perto. Quem é que eu tenho trazido para perto? Quem é que eu escancaro as portas do meu coração? Quem é que vê em mim a minha jornada e caminhada com Deus? Uma das coisas, por exemplo, que eu tenho lutado no meio dos pastores é que nós esquecemos de ensinar os nossos pastores a serem pastores. Você está indo para as faculdades teológicas, e as faculdades teológicas estão estudando muita teologia, e graças a Deus estão estudando teologia. Estão estudando muita filosofia.
estão estudando muita história, estão estudando um monte de coisa, mas você não vê as faculdades teológicas ensinando a teologia pastoral, a teologia daquela do que o pastor traz para si o rebanho, teologia que nos ensina que o bom pastor, as ovelhas, reconhecem a sua voz, mas ele as conhece por nome. Eu tenho lidado com jovens pastores que a pergunta deles é: por que eu não tenho explodido? Mas eu não tenho explodido, por quê? Eu falo, mas o que é explodir? A minha igreja crescer, bombar, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas quem disse que isso é o Evangelho? E quem disse que isso tem que acontecer? Isso é raridade hoje em dia. Você vai ter poucas igrejas nessa condição. A maior parte das igrejas são as igrejas de bairro. E essas igrejas de bairro é que fazem sentido, porque elas vão invadir o bairro, a comunidade, vão entender e fazer a leitura daquele bairro, daquela comunidade. Como é que nós, como igreja, entramos naquele bairro, naquela comunidade e fazemos a diferença? Quais são os problemas dali que a igreja pode resolver? Quem são os príncipes, a liderança que nós precisamos alcançar, porque se nós alcançarmos, nós transformamos a região toda. Por que você está ambicionando um público que Deus não vai te dar? A ilustração disso é que tem um livro do Eugene Peterson, que para mim é o maior pastor de pastores, aquele que tem a teologia pastoral mais adequada e qualificada para os nossos dias, que se chama A Vocação Espiritual de um Pastor. O livro é tão bom, que os jovens pastores que eu tenho trabalhado, eu dou esse livro para eles, e o que a resposta, o comentário geral tem sido: é o melhor livro da minha vida. Esse livro já está esgotado faz muito tempo. Eu posso distribuí-lo em PDF, porque a editora já não o publica mais. Por quê? A impressão que eu tenho é que teologia pastoral não chama atenção. O que chama atenção é o cara falar uma teologia bonita, bacana, cheia de história e filosofia, mas que não alcança o coração do seu povo. Sabe o que significa? Você não tem seguido de perto. Porque se você seguisse, você sabe quais são as ansiedades, os medos, as inseguranças, as crenças e os orgulhos que eles se fundamentam. E eu saberia, pastoralmente, trazer o Evangelho para aquela pessoa. Isso eu estou falando dos pastores. Mas isso não quer dizer que eu não fale para você. Você tem seguido de perto. E aí Paulo vai dizer: o meu ensino, eu trago para perto no discipulado, para a pessoa ver o que eu creio, o alicerce da minha fé. Quando a gente lê Atos 2:42, a partir do 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina, no estudo, no aprofundar da Bíblia. Hoje o pessoal está aprendendo no caminhar com o outro mesmo, no discipulado, quando a gente marca um café, e nós sentamos naquele café, e abrimos a Bíblia, e na Bíblia nós conversamos, porque a prática de discipulado hoje em dia é entregar um livro qualquer, seja lá de quem for, autores bons e não muito bons, e dizer: leia. Mas não é isso. Você precisa aprender a ler a sua Bíblia, e eu preciso te ensinar a ler a Bíblia. Então vamos fazer isso juntos. Porque caso contrário, o que nós estamos ensinando hoje em dia, você precisa fazer a leitura bíblica, e o cara vai, pega um devocional qualquer, ele lê em 3 minutos, tica aquilo e diz: eu li, a leitura bíblica está feita, eu aprendi, eu tenho teoria agora. A ideia
é que a pessoa está preparando um miojo diariamente para ele, porque o miojo se prepara em 3 minutos. Eu não sei vocês, eu gosto de miojo, por isso que eu tenho essa forma, esse shape, esse conteúdo. Eu gosto de miojo, mas se nós comermos miojo todos os dias, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você tem seguido de perto o meu ensino. Eu estou te ensinando a você ter o seu próprio conteúdo, para que você possa replicar isso na vida de outras pessoas. Eu estou te ensinando a preparar refeição e não miojo, para que você não dependa do devocional A, B, C ou D, mas que você saiba abrir a sua Bíblia e dela tirar o seu alimento. É isso que eu estou fazendo. Você tem visto o meu ensino quando eu subo nos púlpitos da vida e ali eu tenho trazido o conteúdo bíblico. Você tem visto o meu ensino quando nós nos sentamos com outras pessoas num grupo qualquer, seja num almoço, e eu posso trazer o meu conteúdo bíblico, porque você tem seguido de perto. Mas você também tem seguido de perto a minha conduta. Você tem seguido de perto aquilo que eu creio, mas aquilo que eu faço também você tem seguido de perto. E para você é importante ver essas duas coisas, Timóteo, porque você entendeu que aquilo que eu creio é o que eu vivo. E não há dissonância, desacordo nessas duas questões. Pelo contrário, o que você tem visto em mim condiz com aquilo que eu tenho falado a respeito de Deus. Eu acho que isso tem muito a ver com o mandamento de não dizer o nome de Deus em vão. Quando eu era moleque, cresci numa igreja extremamente fundamentalista, e o que eu tinha aprendido a respeito desse texto, sobre o mandamento de não dizer o nome de Deus em vão, é que se eu estou dirigindo e de repente eu passo num buraco e eu levo um susto e eu grito, ai meu Deus, isso é pecado. É dizer o nome de Deus em vão. Então a gente não pode dizer o nome de Deus em vão assim. Você leva um susto e diz, Jesus. Isso é dizer o nome de Deus em vão. Mas se você passa e diz, ai vixe Maria, não, isso não é dizer o nome de Deus em vão. Interessante como os 10 mandamentos não são mandamentos dados aleatoriamente por Deus. Ele vai dizer assim, eu sou o único Deus. Em outras palavras, eu sou o Criador de todas as coisas. Em Jesus tudo subsiste. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E se Ele é seu Deus, Ele é seu Deus, você não vai criar para vocês ídolos. Coisas, pessoas, objetos que ocupem o lugar de Deus, porque Ele é esse Deus. Então você não cria ídolos. E aí você não vai dizer o nome de Deus em vão. O que significa isso? Que se Deus é meu Deus, eu não criei para mim ídolos. Ele é meu Deus. E eu vivo de acordo com isso. Aquilo que eu creio é o que eu vivo. Você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Quanta gente tem dado péssimo testemunho, porque fala uma coisa e vive outra coisa. Vira e mexe, tanto eu como a Dani. Alguém que não é nem da nossa igreja, nem convertido diz, eu trabalho com fulano de tal.
Ele é da sua igreja. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E eu tenho amado ouvir isso. É verdade que ele faz isso? Ok. Fulano de tal, quero conversar com você. Porque ou você muda, ou sai da nossa igreja. Porque você não é igreja. É verdade ou não? Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Você tem seguido de perto o meu propósito. Até que horas eu vou? Até a hora que eu vou, Jorge. Me avisa. Você pode ir até a hora que você quiser. Estou um pau mandado mesmo, né? Ele falou isso. Seja personalidade, seja macho, seja legendário. Seja legendário. Seja, aponta aí. Que horas é que é? 15 minutos. Tá bom. Então você tem seguido de perto o meu propósito. Você tem visto na minha vida o porquê eu vivo, para que eu vivo, aonde eu quero chegar. Você pega um texto desse de Paulo, escrevendo a sua última carta, últimas palavras ao seu filho amado, encharcado do seu propósito. Você tem seguido de perto. Eu estou sendo oferecido como oferta de libação, de bebida. Eu vou receber a coroa que me foi guardada. Estou chegando aonde eu queria chegar, Timóteo. E não foi fácil, mas esse foi o meu propósito. E você me viu tirando tudo da minha vida, considerando aquilo que eu considerava como a coisa mais importante na minha existência, como esterco, estrume, porco, palmeirense. Estou considerando assim, não vale nada, nada. Tem um estádio que a grama é artificial. Não vale nada aquele estádio. Tá certo que o meu não é meu, ele está cheio de dívida, a grama não é verdadeira, uma série de outras coisas, mas eu posso falar do Palmeiras. Eu estou vendo só o cisco no olho dos outros, né? Está entendendo? Você conhece o meu propósito. Quando você entra no teu escritório amanhã, na tua sala de aula, na repartição pública, na tua empresa, na tua loja, o pessoal vai ver você entrando e vai dizer: eu conheço o propósito dele. Se você perguntar para ele, descreva qual é o meu propósito, o que ele falaria? Eu tenho usado muito o ChatGPT, né, para pesquisas, para uma série de coisas, tem me ajudado pra caramba. Eu perguntei para ele se ele sabia qual era o meu propósito. Graças a Deus, as minhas pesquisas revelaram que, pelo menos nas pesquisas, né? Ele diz: você seguiu de perto a minha fé. Agora, fé é uma coisa que eu gosto que a gente converse, porque nós trabalhamos fé sempre com uma ideia de que fé é certeza das coisas que não se revelaram, convicção dos fatos que ainda não aconteceram, né? E nós temos fé de que isso vai acontecer, nós temos fé de que aquilo vai rolar, nós temos fé de que isso vai passar, nós temos fé. Mas fé, gente, não é certeza de coisas e nem convicção de fatos.
Você vai falar, mas Hebreus diz isso. Hebreus aponta, mas também aponta que aquele que se aproxima de Deus, antes de mais nada, creia que Ele existe, é quem galardoa. Convicção de fatos, certeza de coisas, sem ter a convicção de que Ele existe, não é fé. Porque fé não é nas coisas e nos fatos, fé é naquele que existe. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Essa é minha fé. Portanto, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pediu, eu vou fazer. Porque, por exemplo, a nossa obediência, ela é fruto da nossa fé. E a Dani me ensinou uma vez de que obediência, ela parte do princípio que eu não estou de acordo. Porque se eu estou de acordo, isso é conivência. A obediência parte do princípio de quem falou. Porque aquele que falou disse, estando eu de acordo ou não, eu farei. Mesmo em desacordo, eu farei, porque eu tenho fé naquele que disse. E o cristianismo, ele é cheio de fé em Deus, e nós teremos que fazer coisas que a gente nem mesmo concorda. Acho uma loucura, mas nós vamos em frente. Então ele diz, você tem seguido de perto a minha fé. O quanto eu creio em Deus e o quanto eu vivo de acordo com essa minha crença, na expectativa de que tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele disse, eu tenho plena convicção e certeza de que vai acontecer. Portanto, eu vivo nessa fé. Tanto é que ele está dizendo, Timóteo, está acabando o meu tempo, mas eu vou ganhar a coroa que me foi guardada, que o justo juiz me dará naquele dia. Então, você tem visto a minha fé, a minha paciência e o meu amor. Paciência e amor estão atrelados, né? Amor resiste todas as coisas. O amor, ele é expressado na paciência. E a paciência tem que ser fruto do amor. Mas o que ele está dizendo aqui é que as minhas emoções, elas já não são mais frutos do que eu quero simplesmente, ou de como eu reajo simplesmente. Mas hoje eu sou um cara que as minhas emoções, elas são produzidas, elas frutificam pelo Espírito Santo de Deus, que frutifica em mim amor, paz, paciência, alegria e assim por diante. Então você tem visto em mim o como é capaz de sermos mudados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. E viver nessa condição. Você tem visto em mim a minha perseguição, a minha perseverança. E perseverança é uma das maiores virtudes do cristão. Eu tenho dito para todos vocês que estão vindo desde sexta-feira aqui, já experimentaram que a minha maior virtude é ser pacificador. Eu promovo a paz entre todos. Essa é a minha virtude. Então, você que está aqui hoje e não tem uma camisa da igreja, eu quero dizer para você que o pastor fez uma só para ele. Isso é promover a paz. Isso é dizer que o pastor é bacana. Mas a virtude de Paulo, ele está dizendo, você conhece a minha perseverança. Uma das coisas mais tristes que eu tenho visto na caminhada cristã é o pessoal chegando na sua maioridade, 70, 80, 90 anos. Gente que viveu ao lado de Cristo a vida toda, mas está perdendo a sua paixão
perdendo a razão de viver, o propósito nessa faixa etária. Eu fico pensando, perseverança, porque você vai ver a palavra perseverança no decorrer da Bíblia toda. Tiago, capítulo 1, diz que a gente tem que ter motivo de toda alegria por passar por várias provações. Fala, Tiago, você bebeu do vinho da transformação e escreveu esse negócio, né, cara? Como é que a gente vai ter alegria por passar por provação? Porque na provação a gente entra imaturo e sai maduro. A gente entra com a nossa própria imagem e sai com a imagem de Cristo. E ele vai dizer que a provação da fé, ela tem que ter ação completa, mas ela vai ter ação completa por intermédio da perseverança. O texto de Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas, algumas vezes ele vai dizer, aquele que persevera, esse vai ganhar o prêmio. Porque a salvação não é por obras, ela é pela graça. A salvação, ela é caracterizada por um movimento integral de Deus para conosco. Foi Ele que veio ao nosso encontro. E nós só somos salvos porque Ele veio ao nosso encontro. Entretanto, a salvação também é caracterizada por nós morrermos para nós mesmos todos os dias, negando a si mesmo e tomando a cruz. Negando a si mesmo e tomando a cruz. Se não há esse movimento da graça nos alcançando e da morte do meu próprio eu tenho que questionar minha salvação. E a salvação ela é evidenciada pela perseverança. Nós vamos perseverando, nós vamos perseverando, nós vamos perseverando. Das perseguições e sofrimento. Quando você vai ler as perseguições e sofrimento que Paulo enfrentou em Antioquia, Icônio e Listra, em Listra, principalmente, ele foi posto para fora da cidade, apedrejado e dado como morto. Quando os discípulos chegaram ali para ver, é que ele se levantou. Perseguições como essa, aonde o povo judeu, que tinha raiva do que Paulo estava fazendo, pregando sobre o Messias, os judaizantes, aqueles que entraram no meio da igreja, mas dizia que a circuncisão e a observação da lei era fundamental para a salvação, esse povo do meio da igreja é que se ficava furioso com Paulo e que levantava perseguições contra ele. Não eram os de fora, eram os de dentro. E esses caras aqui movimentavam a cidade a tirar Paulo, colocar na beira da cidade e apedrejá-lo. Agora, sofrimentos e perseguições, têm um valor muito escondido atrás. Por que uma pessoa sofre? E por que uma pessoa é perseguida por causa de Cristo? Porque entendeu quem Cristo é e o que Ele promete. Porque se eu não entendesse o que Ele prometeu, eu não sei se eu continuaria sofrendo o que eu estou sofrendo. Mas porque eu tenho fé naquilo que Ele é e o que Ele fez, então eu continuo. E vou encarar essas provações, porque faz parte. Eu vou encarar esse sofrimento, porque faz parte. Porque cabe a mim passar por tudo isso, enfrentar tudo isso, sair ileso de tudo isso, não necessariamente aqui, mas na certeza que assim que Jesus Cristo voltar, ou eu subir, seja lá o que vem primeiro, que eu cruzar a linha de chegada, nenhuma marca mais eu terei. E eu costumo dizer que a gente vai ver a linha de chegada. E nós vamos estar igual o time do rapaz lá. Estrupiado. Clavícula é pouco. Clavícula é para os fracos. A gente vai chegar todo cortado, sem braço, sem mão, sem olho. Mas assim que a gente cruzar a linha de chegada, o nosso Redentor
que cruzou a linha de chegada primeiro, vencendo a morte, vai estar lá dizendo: servo bom e fiel, entra que a casa é tua, vamos passar a eternidade juntos. Isso é servir o mundo, é trazer para perto, é trazer para perto. Quem é que você tem trazido para perto? Eu amo a Deus, André. Eu amo o próximo. Prova. Quem é que você trouxe para perto? Quem é que você escancarou a porta da tua vida, do teu coração, para que você pudesse ser a Bíblia lida por aquele que você trouxe para dentro de você? Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto. Que Deus abençoe ricamente. Parabéns pelos 18 anos, viu, igreja? Que Deus te dê crescimento cada vez mais e mais. E quero dizer para vocês de púlpito que o Rogério é um grande amigo meu, um pastor que admiro, que amo muito e que fico feliz de saber que a igreja tem um pastor como esse.